poder familiar nossa, né? Amém. Somos crentes da Bíblia, né? São Lucas capítulo 21, do verso 20. Lucas capítulo 21, verso 20. Para quem não sabe, São Lucas é o terceiro evangelho do Novo Testamento. Meus irmãos encontraram? Sim. Amém. Diz assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das que criam naqueles dias, que haverá grande aperto na terra e ira sobre esse povo. E cairá o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisado pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Amém? Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, ungida especial, que nós podemos reunir com essa classe de pessoas especiais, daquela raça contada pelo teu sangue. O Senhor predestinou desde antes da fundação do mundo, e que nesse tempo aqui o Senhor os manifestou, cada um deles neste lugar. Eles estão aqui para dar testemunho da tua palavra, e isso é verdade. E sei que todas as vezes que nós nos reunimos, amém, nós estamos tendo uma breve, uma grande reunião que teremos, amém, por toda a eternidade. Circuncida os meus lábios, Senhor, poder falar a tua palavra, os ouvidos dos teus filhos para ouvir e seus corações para receber. Esta é a oração e o agradecimento no nome do Senhor Jesus. Amém. Não posso sentar, irmãos? Deus possa abençoar todos os irmãos aqui presentes. Fico feliz de ver os irmãos virem culto, né, o tempo com chuva, você saindo de casa, fez esse esforço de estar aqui, comemorou na oração aqui da oferta, você fez teu sacrifício, né? Então, certamente você será abençoado, amém, por essa atitude, né? Nós estamos também agradecidos a Deus pela vida do pastor Virgílio, né? Que hoje completou mais um ano de vida. E nós estávamos olhando onde está, 81 anos, é uma certa idade, né? E acho que todo mundo comentou comigo, né? Que um dia desse nós estamos se encaminhando para aquele arrebatamento que os números só serão trocados, né? De 81 para 18, né? Um pouquinho, amém, nós estaremos ali com o Senhor. Nós teremos o pastor jovem outra vez, amém, naquele corpo glorificado, né? Amém? O pastor que hoje está com idade, está, né? 81 anos, mas nós queremos que o Santo Espírito Santo, amém, continue na sua vida ainda, né? Amém? Se eu fosse ler uma escritura também ontem para homenagear o pastor Virgílio, eu teria lido para ele Salmo capítulo 92, do 12 ao 14, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, e os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda dando fruto, e serão viçosos e revigorosos, né? Também, né? Já no Salmo também de Davi, né? Também poderíamos ter para o pastor também Salmo 103, diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e que tem mim, bendito o santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele que perdoa todas as iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, e redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e de misericórdia, quem farta a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Deus está renovando, amém, o pastor Virgílio como a águia, né? Também só para complementar aqui,
mais uma escritura. Alguém pode dizer, está perdendo tempo com isso. Eu creio que é o tempo mais bem empregado e quando nós podemos honrar quem tem honra. Aleluia. Diz assim: não sabeis, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se afadiga? Inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças dos que não têm vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, virão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Amém? Só mais uma aqui, só para fechar. Só para a gente. Também temos a dedicação completa. Porém, essa aqui é especial, assim, tem que ser lembrada sempre. E eu fico pensando que realmente tem que ser uma classe especial para chegar aqui. Para quem faz para a cirurgia, tem que ser realmente uma classe especial para chegar aqui. Né? Diz assim: lembrai-vos de vossos pastores, que vós falais a palavra de Deus, e a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Amém. Cada irmão, cada um que congrega aqui, né, que tem uma cirurgia como seu pastor, embora eu estou em Araranguá, mas ele continua sendo meu pastor, né? Amém. 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 Vejamos essa graça aqui, realmente, de olharmos para o pastor Virgílio e ver a fé que ele sempre teve, que ele manifestou essa fé, e a gente poder imitar sempre a fé do servo de Deus. Amém. Amém? Eu não sei se eu consigo, sabe? Mas eu tento. Amém. Também a outra parte que eu poderia ler, 17 aqui: obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria, não gemendo, porque isso não vos será útil. Em todo tempo. Amém. Cada irmão possa realmente ser sujeito ao seu pastor, né? Se sujeitar, né? Eu nunca me esqueço, uma vez eu até falei para os irmãos do Sul, eu sempre queria eu tinha um pensamento consciente de humilhação, já disse testemunho várias vezes, o que era humilhação, até que um dia eu descobri que humilhação é quando nós nos sujeitamos, né? Você se sujeita à palavra, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, na sujeição está a verdadeira humilhação, né? Então, cada filha de Deus possa sempre se lembrar disso, né? Estarem sujeitos, né? Amém? Aleluia. Ontem eu estava ali festejando com os irmãos, olhando para o pastor Gil sentadinho, fiquei pensando assim em algumas coisas, né? Os irmãos sabem que hoje é considerado o maior físico do mundo, o Einstein, né? Einstein é considerado o maior físico do mundo. Eu estava vendo um pouquinho a história do Einstein e percebi que funcionou mais ou menos assim. O Einstein era físico e a esposa dele também era, né? Os dois eram. E ele viajava muito para ter reunião com os outros físicos. E disse que ele começou a ter algum problema com a esposa, porque às vezes a esposa queria ir junto para conhecer aqueles físicos famosos, né? E o seu esposo conheceu ao longo da sua profissão. E ela ficava chocada, um pouco frustrada, que não conseguia, às vezes estava presente, conhecer aqueles homens, também que tiveram nome, né? Tinha um nome. E depois eu fiquei pensando, né? Hoje, todos aqueles físicos do dia de Einstein, o nome deles quase nem aparece, né? Nem se sabe o nome de nenhum deles. Né? Tem que se pesquisar para saber o nome deles, né? E eu fiquei pensando, ela convivia com maiores dos físicos e não sabia, né? Não é assim? Amém? Às vezes Deus dá para... Deus não dá ovelha para pastor. Ou melhor, Deus não dá ovelha para pastor. Deus dá um pastor para as ovelhas. Amém. É assim, gostei tanto do Daniel, ele não podia ser um pastor, eu vou dar umas ovelhinhas para ele. Não é assim que Deus age.
Deus olha para o rebanho e diz: oh, que rebanho maravilhoso que eu tenho. Vou dar um pastor para vocês. É o contrário. Então, nunca se esqueçam disso. Então, assim, não é? Ah, pastor, eu tenho vontade de ser pastor, eu vou começar a rebanhar um pessoalzinho para mim, não vai funcionar. É Deus que rebanha as ovelhas e olha, que rebanho maravilhoso que eu tenho. Vou dar um pastor de qualidade para esse rebanho. Então, vou dar um pastor para aquele rebanho. É assim? Deus faz? E quando Deus dá, vocês vão ter certeza que Deus sempre dá o melhor. E às vezes, nós como ovelhas, às vezes nós como ovelha temos, assim, por hábito, né, irmãos? Damos honra para todo ministro, todo pastor que às vezes vem de fora, que realmente temos que honrar, temos que prestigiar, né? Mas aplaudimos, às vezes, oh, que grande homem de Deus, esse é um servo de Deus, e realmente de fato são, né? E às vezes esquecemos que Deus nos deu um pastor que vela pelas nossas almas, né? Que conhece o teu problema, que se acorda de madrugada pensando em ti, já pensa, se eu pensei que eu tenho que orar por ele, tenho que orar por ela. Não é assim? E às vezes não damos a devida honra, né? E aplaudimos, não que isso não seja bom honrarmos os servos de Deus, mas nunca nos esquecermos, amém, que nunca devemos nos enfadar daquilo que Deus tem nos dado. Né? E eu estava olhando a palavra velar, significa permanecer de vigia, de sentinela, vigiar, guardar, ficar acordado em vigília. Né? Quantas vezes, certamente a Marlene como testemunha pode dizer, quantas vezes o pastor Gil passou a noite orando, né? Não só pela família dele, mas orando por cada membro da igreja, intercedendo por pessoas. Tem pessoas que foram abençoados, são abençoados, talvez eles só vão saber na eternidade que eles receberam aquela bênção, aquele livramento, alguma coisa que Deus fez, porque Deus deu um pastor para eles. E esse pastor estava ali velando, vigiando de noite, orando: Senhor, guarda, dá livramento, cuida, Senhor. Amém. Então, eu creio que nosso pastor, o pastor Virgílio, nosso ancião, realmente merece essa dedicatória pelas escrituras que eu fiz aqui para ele. Os irmãos poderem dar uma salva de palmas para Jesus. Eu estou feliz de ter o pastor Virgílio como um irmão, como um amigo. E outra noite ele disse assim: eu tenho meu filho branco. Fiquei mais feliz ainda, né? Para meu pai preto. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de falar algumas coisinhas para os irmãos. Assim, você bem breve, não vou tomar muito tempo. Quero colocar, eu tenho 2 pontinhos para colocar e eu quero ser assim, bem objetivo. Eu estava, antes de vir para cá, eu estava fazendo outro culto na casa da minha mãe, e eu até não sabia que eu ia pregar ali para os irmãos ali, e cheguei na hora ali, comecei a falar alguma coisa, e o Espírito Santo me inspirou, e estava mais ou menos dentro do assunto que eu tinha preparado para falar para os irmãos aqui nessa ocasião. Bom, essa escritura aqui, sei que todos vocês já conhecem ela, né? Bem conhecido de vocês. Quando o Senhor Jesus Cristo profetizou essa escritura, que São Lucas capítulo 21, a Bíblia está falando a respeito do cerco de Israel. Não sabem disso, sabe, né? E os irmãos sabem que isso aqui se cumpriu nos anos 70. Quando você sabe que isso aqui se cumpriu nos anos 70, né? Eu me lembro que uma vez tinha um irmão que foi congregar comigo, e o irmão que trouxe esse irmão disse assim para mim: olha, esse irmão aqui, ele era pregador lá no tabernáculo onde nós estávamos. Eu pensei: você é pregador, tá bom, mas estou precisando de pessoas para ajudar, né? E um dia eu dei a oportunidade para esse irmão pregar, e ele disse: nós vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 24.
E talvez nós vamos entrar à noite falando, assim, opa, voltei, consegui um Ricardo aqui para mim, que eu tinha assim, né? Aleluia! E aí ele começou a ler, meu Deus, quando ele chegou nessa parte, ele disse assim, vocês sabem onde é que se cumpriu isso? E eu estou na expectativa, né? Ele vai dizer os anos 70. Aí tem uma cidadezinha ali próxima, ali, que o nome dessa cidade chama-se Soares. Ele disse assim, isso aqui se cumpriu no Soares, aqui em 88. Eu disse, meu Deus do céu. Acho que o Romano se atrasou um pouco, eles querem nos anos 70, mas aconteceu agora em 88. Amém. Os irmãos sabem que as pessoas falam essas coisas assim porque eles aprendem mal. Os irmãos sabem que a igreja adventista aponta isso aqui para evento futuro. Eles sabem que isso aqui é um evento passado. Né? Amém. Que Jesus está dizendo para vocês de Jesus é cercado, tal. Deixa eu colocar essa escritura aqui, eu vou voltar aqui depois de novo, só vou colocar isso aqui para os irmãos. Eu disse hoje, ali no culto, irmãos, que quando nós olhamos para a Bíblia, para o Velho Testamento, a gente sempre viu o Velho Testamento como um livro de histórias. Bastante história, e eu era criança, minha irmã Marilene lia as histórias da Bíblia para nós, contava as histórias, e nós sempre vimos a Bíblia como um livro de história. Bom, o tempo passou, amém, Deus nos enviou um profeta, e esse profeta mostrou para nós que o Velho Testamento não é apenas um livro de história. Amém. O Velho Testamento é tipo, sombra e figura. Amém. Deus guardando um grande mistério dentro da história. Amém. Não é assim? Amém. Deus tinha um segredo, Deus tinha um mistério. E Deus guardou em partículas dentro de toda essa história do Velho Testamento. Deus guardou pedaços ali, né? E hoje, realmente, se tem um parágrafo que fica claro para nós, é o que o profeta diz. Depois que os selos se abriram, a Bíblia tornou-se nova para mim. Aleluia! Ele pôde ver de um ângulo diferente. Aleluia! E como ficou para ele, ficou para nós também, porque hoje eu não quero mais olhar com os óculos do Daniel, com os óculos de Ezequias, com o óculos do pastor fulano que tem 1000 membros, com o óculos do pastor Beltrano que tem tantos pastores do seu companheirismo. Hoje eu quero ver a Bíblia com os óculos de William. Né? Com esse óculos que eu quero enxergar. Amém? Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, e até o irmão Ricardo pregou para nós, teve essa semana conosco ali em Araranguá, foi uma benção, pregou para nós na quinta-feira na igreja de Sombrio, e começou a pregar o livro de Esther. Irmãos, eu acho que o irmão Ricardo não chegou a ler o capítulo todo. E só naquelas partezinhas que ele leu, ele fez toda a pregação daquele jeito que você conhece, correndo para dar conta do recado. Eu fiquei pensando, se você toma um livro assim e prega todo ele mostrando a sombra do que significa, olha, nós ficaríamos 1 mês, 2 meses, 3 meses em cada livro e você não sairia daqueles livros. Como realmente Deus, a beira do justo tem como romper da aurora, vai brilhando mais e mais e mais. É luz sobre luz, sobre luz, sobre luz. E não vai ter fim. Sétimo ser é eternidade, eternidade adentro. Isso nunca acaba. Não é assim? Eu estava falando hoje que quando você vê o livro de Ruth, e eles fazem filme de Ruth, eles fazem uma história de um romance de Ruth e Boaz. E não deixa de ser um romance, porque a história de Cristo e sua igreja é uma grande história de amor. Não é verdade? A Bíblia diz: quem é que tem mais amor pelo seu irmão, aquele que está disposto a dar vida pelos seus amigos? E quem é que fez isso? Não foi Jesus? É um amor muito grande. E aí nós entendemos a escritura, o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia! É realmente a história de Cristo, a sua igreja, é uma grande história de amor, não deixa de ser. Amém? Aleluia! E quando nós olhamos esse tipo, no caso do tipo de Ruth e Noemi, eu quero colocar esses pontos que eu quero chegar num ponto aqui com os irmãos. Se vocês tenham paciência, eu sou um pouquinho lerdo, mas eu chego lá. Quero chegar nesse ponto aqui com os irmãos. Vocês notem, deu toda aquela trajetória de
Noemi saindo com a sua família, o seu marido indo lá para a terra de Moabe, em Belém teve fome, o profeta disse que paradoxo, Belém, a casa do pão de Deus, teve fome. Como é que pode haver fome onde é a casa do pão de Deus? Deus permite que seja assim, que haja fome. Um judeu não é abençoado fora da sua pátria. Todo judeu que sai de sua pátria, ele é considerado apóstata. Comprando a testemunha de Abraão. Abraão saiu, foi para o Egito, tornou-se mentiroso, apóstata lá fora da sua terra. Semelhante ao cristão eleito, nunca nós vamos ser abençoados fora da palavra. Deus plantou o judeu na Palestina e plantou o eleito na palavra. Jamais nós seremos abençoados fora da palavra, fora da escritura. Não é assim? Amém. Quando aconteceu toda aquela desgraça na vida de Elimelec, e Noemi retorna, disse: ouviu falar que Deus tinha visitado Belém, a casa do pão de Deus. Quando Deus foi trazer pão, Deus não trouxe em outro lugar, Deus trouxe em Belém. Quando Deus vai trazer as bênçãos estão na palavra. Por isso o profeta orava e dizia que Deus acrescente as bênçãos à leitura da palavra. E quando ele foi pregar a história da minha vida, ele disse, eu vou ler a escritura, porque a minha história é a história de um homem. Mas se eu ler a palavra, Deus trará a bênção sobre a leitura da palavra. Amém, aleluia. Então, se nós estivermos na palavra, a bênção vem sobre a palavra, e nós somos abençoados com a palavra. Fora da palavra, só vem a bênção de longe. Passando, não é assim? Amém. Elas retornam. Irmãos, pense nisso. Quando elas retornam juntas. Não é verdade? Já viu que elas retornam juntas? Vocês não estão acompanhando minha linha de pensamento? Elas retornam juntas. Quando Noemi descobre que está na hora de voltar para a terra dela, desperta a Ruth, que quer ir atrás. E as duas retornam juntas. As coisas começam a acontecer com as duas o tempo todo juntas. Não é assim? Amém? Quem é que Ruth representa? A Ruth representa a igreja, a noiva. Quem é que a Noemi representa? A igreja judia. Quando Deus começa a trabalhar com um grupo, automaticamente Deus começa a despertar o outro grupo também. É junto, é sempre paralelo. Deus sempre vai trabalhar em maneiras diferentes, mas trabalha junto. Eu poderia escrever no quadro, mas não vou escrever, eu vou citar para os irmãos vão guardar no coração. Por exemplo, assim, o irmão Branham diz também que o mesmo que o sétimo selo foi para a noiva de Jesus Cristo, a sétima trombeta é para Israel. Quem já leu isso? Está na mensagem da festa das trombetas. O mesmo que o sétimo selo é para nós, a sétima trombeta é para eles. O que o sétimo selo trouxe para nós? O sétimo selo trouxe Jesus. Amém? O sétimo selo é o mistério da sua vinda. O sétimo selo é o mistério da ida. Tudo que a noiva de Jesus Cristo precisa está debaixo do sétimo selo. O sétimo selo foi o ministério do profeta. Debaixo do sétimo selo, todo o segredo de Deus foi revelado para nós. Amém? O profeta diz: o selo se abre para nós, e quando o selo se abre para nós, traz o quê? Traz uma guerra espiritual, uma guerra eclesiástica. Por que traz essa guerra eclesiástica? Vamos lá, vamos acompanhar a mensagem. O profeta diz assim: o Espírito Santo esteve preso. O Espírito Santo esteve preso. Não preso de não poder fazer nada, ou que alguém limite o Espírito Santo nesse sentido. Esteve preso porque a denominação, o sistema, tiraram o domínio do Espírito Santo e colocaram o domínio do homem. Então o Espírito Santo fica preso, não pode atuar. Eu chego aqui, temos assim, o pastor chega aqui, diria para vocês: olha, irmãos, independente do que a mensagem diga, eu sou pastor aqui, tem que ser dessa forma. O que ele estaria fazendo? Estaria prendendo o Espírito Santo para não atuar. Não é assim? Então passou 2.000 anos, o Espírito Santo teve nessa condição, preso pelo sistema. Ficou preso, não podia atuar. E ao mesmo tempo que o Espírito Santo estava preso, também havia demônios que estavam presos.
profeta disse, havia 200 milhões de demônios presos no Eufrates, a Bíblia diz, e aqueles 4 anjos também estavam presos, não é assim? Amém. Os irmãos estão felizes? Amém. Amém. Então Deus começa a trabalhar agora com o povo gentil. Abre-se um selo, soa-se uma trombeta e começa-se uma guerra. O que o selo traz? Uma guerra espiritual. Eu falei outro ponto aqui, uma guerra de palavra. Começa-se uma grande batalha no mundo espiritual. Nós estamos aí nessa batalha. Como eu disse no outro ponto, quem está certo, quem está errado, é fulano, é beltrano, ciclano, é guerra de palavra. É verdade contra a mentira. E o profeta diz, a igreja católica estava descansada. Deus levanta, abre o selo, aparece Lutero, protestando. Iniciou-se uma guerra espiritual. Não é assim? Quando parece estar querendo acalmar, irmão, nosso Deus é um Deus de guerra. A gente diz que Jeová é Jeová de guerra, Senhor de batalha. Deus gosta de uma boa peleia. E nós, como seus filhos, gostamos de pelear. Amém, não temos que aleluia. ficar na zona de conforto. Agora está tudo bem, gente. Vamos deixar assim. Não vamos deixar assim, não. Se tiver que lutar, vamos lutar assim. É assim? Aí quando a igreja anglicana está descansada na Inglaterra, Deus levanta John Wesley. Começa outra batalha no mundo espiritual, aquela guerra. E assim foi. A igreja pentecostal estava tranquila, Deus levanta o William Branham, e está sempre sendo assim. E alguém diz, para que estragar, estava tão bom. Não é assim? Quem vai falar isso? Estava tão bom, rapaz, ele que estava, aquele que inventar essas coisas. Pô, já começou a inventar isso, né? Nós estávamos indo tão bem, estávamos tão tranquilos. Não, tá certo. Selo traz uma batalha espiritual. Amém? Ao mesmo tempo que o selo traz uma batalha espiritual, a trombeta traz uma guerra física, literal, para o povo judeu. E vocês veem que acontece junto. Olhe bem. Em 1933, o anjo de Deus, depois de 2000 anos, apareceu de novo. O profeta diz na mensagem, nas asas do pombo branco como a neve. Assim como a noiva do amanhecer iniciou-se nas águas com João Batista, recebendo a visita de Jesus Cristo, assim iniciou-se a noiva do entardecer, o Senhor visitando também seu profeta na água. Assim como João Batista foi enviado percussar a primeira vinda, toda a mensagem percussará na segunda vinda. Não foi isso? Amém. O que estava acontecendo? Deus estava trazendo ali, o selo de Deus estava se abrindo para a noiva gentia. Deus estava trazendo a última advertência para o povo gentil. Ó, gente, aqui encerrou. É o final, é esse homem aqui. O último sinal que Deus envia sempre é a vinda de um profeta. Aleluia. Outra coisa, irmão, é sinal de Deus, a vinda de um profeta, mas também sinal de juízo. Porque o profeta traz duas coisas. Traz as bênçãos para aquele que ouve e recebe, e um juízo temporal para aqueles que rejeitam. Está aqui ele, esse é o homem. É a última oportunidade que vocês vão ter. No mesmo tempo que Deus traz a última advertência para o povo gentil, o selo se abriu, estava se abrindo-se o selo, na mesma hora as trombetas estão em movimento. Em 33, Hitler está ganhando as eleições e está tendo o maior êxito que teve na história de judeus saindo da Europa e retornando para a Palestina, porque eles sabiam que ele não gostava dos judeus. O que está acontecendo? Não é a Ruth e a Noemi andando junto? A Noemi saber que o tempo de voltar e despertando a noiva gentia, mas eu quero conhecer o teu Deus, o Deus da Bíblia. Amém. Aleluia. Aleluia. A órfã, a igreja pentecostal, não, tentou até convidar o irmão Branham pregou, fez campanha, até deu uns beijinhos. Mas continuar decisiva, mas eu vou retornar, porque nossa denominação está tão boa assim, vamos deixar como está, não vamos espalhar, não vamos dividir. Não é assim? A igreja pentecostal órfã retorna, mas Deus tinha ali a sua pequena Ruth que segue em frente.
O Deus de Davi, o Deus de Egito, o Deus de Marquinhos. Amém, Jesus? Deus presente, nosso Deus. Amém? Essas coisas elas vão acontecendo paralelamente na simplicidade, vai passando por alto, as pessoas não vão captando. E o tempo vai indo, elas vão marchando junto. Eu disse para os irmãos. Terminou a Primeira Guerra Mundial, 1946. A ONU, 45 terminou, em 46 a ONU está reunida. Imagens do Holocausto foi espalhado pelo mundo todo. As nações com vergonha do que aconteceu se reuniram. O que nós vamos fazer com Israel? Olha, nós vamos fazer com Israel. Tem que dar um estado para eles. Ficou feio para nós. Toda essa gente morreu daquele jeito, que monte de cadáver magrinho. Né? Tem que dar um estado para eles. 46. Pois exatamente nesse mesmo dia, dia 7 de maio, né? 7 de maio? Que o anjo disse que o profeta está acabando, não sabe? Desse mesmo instante, o anjo estava visitando o profeta na caverna. Aleluia! E vindicando seu ministério. Vim aqui para te falar a respeito da tua vida peculiar. Vou te dar um sinal. Nem o câncer vai ficar dentro de ti. Hã? O que está acontecendo? Ruth e Noemi andando junto. O tempo todo, irmãos. Por isso que nós estamos pregando, parece que, pô, irmão, já está maçante isso, para de falar dos judeus. Está demais. Se nós tirarmos eles fora, nós perdemos todo o quadro. Eles estão juntos o tempo todo. E eu lembro de Apocalipse 14, diz que onde o cordeiro vai, eles vão de atrás, 144 mil. Então não tem como separar eles disso, né? Amém. Amém, Jesus? Deixa eles aqui, eles estão ali que tem que estar, tem que marchar junto. Amém? Estão acompanhando? Amém. 1956, acaba-se a era de Laodiceia. O profeta disse: a América rejeitou a sua última oportunidade. E eu digo que não olhe mais para essa nação. 56, pegou a mensagem de Cálice Barnea. Provaram, Dom, viram que aquilo era Deus. E decidiram ficar com denominação. Em 1956, Nasser, presidente do Egito, nacionalizou o canal de Suez. É um canal do mar que entra ali, todos saem, têm acesso ao mar por aquele canal. Então, isso aqui é nosso. De 48 a 56, são 8 anos, né? Israel tinha 8 anos de nação. Só 8. Israel avançou, quase tomou todo o Egito. Já estava pertinho do Cairo. E aí os Estados Unidos, para, devolva. O que estava acontecendo? A igreja, a era rejeita a sua última oportunidade. Estamos entrando para a era da noiva. Agora o tempo da noiva. Eu descobri que a noiva tem uma era, sabe? Própria, só dela, só nossa. Não só a era das igrejas. É uma era própria nossa. Está na mensagem Eventos Modernos Edificados pela Profecia. E também ouvi, mas agora vejo. Nós temos uma era própria. Quando a noiva entra na sua própria era da palavra, como falamos no culto passado, com a autoridade de Deus, ao mesmo tempo Israel se fortalece no seu exército e quase vence a guerra. Só não tirou até lá no Cairo porque os Estados Unidos interferiu. Como os paralelos vão correndo junto, não é assim, irmãos? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Bom, eu quero chegar agora no outro ponto. Eu só queria colocar isso para os irmãos. Eu quero chegar aqui num ponto culminante, né? Não sei se vocês concordar comigo, mas eu vou arriscar, né? Vai que alguém creia, né? Amém. Eu vou ler aqui uma escritura que o profeta sempre leu essa escritura, e depois quero ler um dos parágrafos da mensagem. E essa escritura aqui de Ezequiel capítulo 9, eu lembrando sempre, todas as vezes que o profeta se refere aos acontecimentos dos judeus, tanto na escritura que eu li de Lucas capítulo 21, o cerco de Israel, quanto também do tempo do fim, amém, quando os judeus são selados com o Espírito Santo, o profeta usa essa mesma escritura.
Os irmãos sabem que a escritura tem duplo significado, até um sentido composto. Pode acontecer muitas vezes. E os tipos também. Os tipos podem tipificar muita coisa. O profeta já tipificou Noé como mensageiro, Noé como a igreja da tribulação, e já tipificou Noé também como 144 mil. Então, os tipos podem, a palavra tem sentido composto. Então, a escritura vocês conhecem. Então lhe gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior, que olhava para o norte, cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com o tinteiro de escrivão em sua cintura, e entraram e se puseram junto de si ao altar de bronze. Então a gente nota aqui que veio 6 com arma destruidora, e depois mais um, amém, que tinha o selo de Deus. Estão acompanhando? É o que está escrito? Acho que está até ali, ó. Está bem claro, né? Tinha 6 e um no meio deles ali que tinha o selo de Deus. A gente sabe que alguém pode dizer assim: aqui não é anjo, é homem mesmo. Como eu disse no princípio, por isso que eu disse isso. O profeta vem com bênção e também vem com juízo. Quando Deus for julgar as nações, como é que vai ser o julgamento das nações? Lutero vai colocar os seus pés na Alemanha e vai dizer: ô Alemanha, vamos acertar as coisas? Eu estive aqui, eu preguei, mostrei a verdade para vocês e vocês rejeitaram. Não vai ser assim? Amém. John Wesley vai botar os pés na Inglaterra, é o povo dele, é a nação que rejeitou. Vamos lá, vamos acertar as coisas? Vim aqui, preguei santificação para vocês. Preguei mais de 1 milhão de sermão. O que vocês ouviram? O profeta vem e traz a bênção, mas um dia vem com arma de destruição também. Rejeitaram? Então agora está na hora de nós acertarmos as contas. Uma bênção para quem recebe e um juízo temporal para quem rejeita. Amém? Amém. Então aqui tem 6 homens, 6 mensageiros que vêm com arma destruidora e um diferente, né? Ele está com o selo de Deus. Vocês creem assim? Amém. E a glória de Deus de Israel se levantou-se sobre os querubins, sobre o qual estava a tenda da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão em sua cintura. E disse-lhe: o Senhor, Senhor aqui tudo com letra maiúscula, Elohim. Está ali letra maiúscula ali, os irmãos viram ou só está na minha? Deixa eu ver que está lá. Né? Acho que mais para baixo, se não quiser voltar mais para baixo. Não. Está ali. Levantou. Só está a primeira letra maiúscula. Onde eles não estão chegando aqui? Disse o Senhor, lá do quarto. Lá do quarto. Ah, sim. Aqui está a letra minúscula, né? O Scofield aqui está todo ele em letra maiúscula. Os irmãos que tinham Scofield depois pode conferir. Então, o que está dando na ordem aqui? Quem é o Senhor? Elohim, Jeová, né? O que está dizendo? Passa pelo meio da cidade. Aleluia. Então é ele que está dando a ordem. Ele deu a ordem, né? Então, eu não sei então. Amém. Eu achava que o Espírito Santo e Deus fossem um só. Quando o Mombrão pegou a divindade explicada, ele disse: se o Espírito Santo é um e Deus é outro, Jesus é um bastardo. Era filho de um e gerado por outro. Provando que Deus e o Espírito Santo é a mesma coisa. Amém, aleluia. Mas nesse caso, que quase que a gente. Mas disse o Senhor. Então alguém está dando uma ordem. Passa pelo meio da cidade. O profeta disse: quem é esse? É o Espírito Santo. O profeta não disse? Disse em muitas mensagens que esse é o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo que é o Espírito Santo, o Senhor está dando a ordem para o Espírito Santo. O Deus maior, o Deus menor, o Espírito Santo, vai lá e passa na cidade e sela. Não é assim? Vocês estão felizes, irmãos? Amém, aleluia. Como me acompanha, se você não concorda, vai dizer: irmão, não concordo, mas tá bom. Nós continuamos amigos e continuamos amando. Vamos ver de novo aqui onde é que ele aparece. Vamos ver aqui ele aparecendo de novo. A mesma escritura, paralela. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra,
retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse. Isso aqui é Apocalipse 7, tá? Sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Isso aqui os irmãos já sabem, esses 4 anjos aqui são aqueles 4 ditadores que o profeta fala, que estavam presos, aqueles demônios, aqueles 4, o Eufrates junto com os 200 milhões de demônios, e que também foram liberados. A Bíblia diz que no segundo ai eles são liberados. Quando são o segundo ai, amém, todos esses demônios saem para fora. 200 milhões de demônios. E esses 4 aqui aconteceram exatamente na Segunda Guerra Mundial, né? Stalin, Hitler, Mussolini e Eichmann, né? Nessa ocasião aqui. Amém? E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, o qual tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz. Então, esse aqui é o mesmo lá que está passando com o selo de Deus na sua cinta, na sua cintura. É o mesmo, né? É o Espírito Santo. Amém? Ele diz assim: e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem a árvore, até que hajamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus. Amém. Amém. Hã? O Espírito Santo tem um Deus? O Espírito Santo tem um Deus? Achamos o servo do nosso Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmão, tanto quanto foi Deus aqui. Eu vou ler agora a mensagem para os irmãos, para vocês ficarem seguros na palavra. Eu e as palavras falham e passam, né? Mas o Senhor permanece para sempre. Quando nós pregamos, pregadores pregam, nós pregamos dizendo assim: a manifestação do Filho do Homem. Todo mundo crê na manifestação. Você crê na manifestação do Filho do Homem? Cremos, né? O que é a manifestação do Filho do Homem? Elohim se manifestou em carne humana. Amém, é verdade. Ele se manifestou ou se manifestou? Amém. Claro que para a mente carnal, que é Deus, não é Deus como um corpo emprestado. E se manifestou. William Branham, no púlpito de discernimento, pregando a palavra, era Deus encarnado nele. Aleluia. Quando as pessoas chegaram na fila de oração, para receber oração, as pessoas sentiam uma coisa estranha. Não fique com medo, isso é a presença dele. Os irmãos caçando com ele não sentiu isso. Mas quando aquilo descia, aquele ungimento descia, alguma coisa estranha acontecia. Filho do homem, Deus em carne humana. E todo mundo diz amém. Não é difícil crer nisso. É verdade. O profeta assim, olha só. Mas agora Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4 diz que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana como fez Sodoma. Isso mesmo. Você já leu isso aqui em Malaquias 4? Eu nunca li isso em Malaquias 4. O que eu li em Malaquias 4? Eis que vos envia o profeta Elias antes que veio o grande terrível do Senhor. É isso que eu li em Malaquias 4. Mas quando o profeta olhou para Malaquias 4, oh glória! Eu me sinto religioso. Quando ele olha para Malaquias 4, ele viu além disso do profeta vindo. Ele olha e diz: olha, eu olho para Malaquias capítulo 4 e vejo perfeitamente que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana. Aleluia! Ele já fez lá em Sodoma. Isso mesmo. Diz que o mundo está em uma condição de Sodoma, diz que como aconteceu, então o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Veja, esse homem que desceu em forma de homem, esse foi Elohim. Algo que existe por si mesmo. E nós cremos. Amém, Jesus? Você crê? Amém. Último sinal da noiva, antes de ser transformado seu corpo: receber Elohim em um corpo de um homem. Último sinal que Sara recebeu antes de receber o filho da promessa: Deus em carne humana. Isso aconteceu. Aí o profeta até depois acrescenta mais disse: ó, agora se ele desaparecesse no corpo físico exatamente como Hoffman, aos 103 anos, com as mãos seguradas e as cicatrizes de cravo nele todo, eu não aceitaria isso. Não. Quando ele próprio vier, todo mundo verá. Terceira vinda. Quando ele vier na terceira vez, quem é aquele? E toda lei confessará. Até mesmo os muçulmanos que hoje disse:
Alá é o único Deus. Eles vão ter que dizer, Jesus é Alá. Aleluia! Eles vão cumprir esse tema da Escritura de Filipenses, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, Alá, é Jeová. Amém? Glória a Deus. A congregação diz amém. Agora, se ele se manifestar dessa maneira, eu não creio dessa maneira, de todo o coração. Mas ele se corporifica. Palavra complicada, né? Como no culto, acho que eu falei no culto passado aqui, eu falei, ou não? Que o irmão Branco estava orando e orar por uma irmã, na mensagem verdadeira sendo da Páscoa, ele diz assim, ó, que o meu espírito saia e que o Espírito do Senhor venha e que haja uma ressurreição. O irmão Brana entra ali num estado glorificado. Naquele estado ele não morreria, ficaria congelado. Deus se corporificando no homem. Glória a Deus. Tomando seu corpo, meu corpo, e lhe dá dons, Vocês creem isso aqui? Bom, é fácil crer isso aqui, né? Então, por que quando a gente mostra que esse Espírito Santo aqui está recebendo uma ordem, passa pelo meio da cidade? Não, irmão. Compreende que é o Espírito Santo, sim, tanto quanto o Jeová é ruim e se manifestou através de um homem. Vocês querem assim? Vamos lá. Eu não trouxe as mensagens aqui, eu não gosto de ler no celular, eu não tenho essa habilidade. Eu sou do tempo do papelzinho ainda. Eu gosto de ver como faz, né? Mas eu não tenho essa habilidade. Eu vou tentar ler aqui no celular. Na mensagem do sinal, vou ler com os 3 parágrafos da mensagem do sinal. Depois quero ler outra coisa ali para os irmãos. Olha bem. O profeta diz assim: a mensagem da hora é um sinal para a igreja. Você crê? Olha, irmãos, a mensagem do sinal vocês sabem, né? É uma mensagem de peso. Uma mensagem mais saliente do ministério do profeta. A mensagem da hora é um sinal para as igrejas, é um sinal para as pessoas. Vocês estão compreendendo isso? Eu espero que os que ouvem a fita estejam da mesma forma, vejam, outras partes do mundo vejam. A hora do sinal está aqui. Há um sinal que tem que ser aplicado e em nenhum outro tempo ele poderia ter vindo. Então, é aquele Espírito Santo que foi derramado durante as eras da igreja. Era um sinal para o tempo do fim, o verdadeiro selo de Deus, como eu falei. Em outras eras, o Espírito Santo estava preso. Trouxe um pouquinho de justificação, um pouquinho de santificação. Agora ele está pronto para uma obra completa. Assinalar. Estamos vivendo esse tempo. Passa pela cidade. Amém? Vamos lá, outra parte. Mas vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Esse é o requisito de Deus para essa hora. A mensagem do entardecer é para aplicar o sinal. O que é aquele sinal? A mensagem do entardecer. E a mensagem veio assim, no ar, assim. Nós precisamos ouvir vozes por aí? Não. Deus envia um profeta e o profeta traz a mensagem do entardecer. Alguém tem que carregar o selo na sua cinta. Amém. Estão compreendendo, irmãos? Tem que estar na cinta de alguém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a única coisa com qual temos que nos preocupar agora. Há problemas no caminho? Formando-se amigos? Não vai demorar muito. Problemas, golpeio, você sabe disso. Esteja você seguro de que o sinal está exposto. E o sinal é o Espírito Santo. Amém? Pois por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Amém? Então, o sinal é o Espírito Santo. O sinal é a mensagem do entardecer traz o sinal. William Branham trouxe a mensagem do entardecer para nós. Você crê assim? Eu estava lendo a mensagem do sinal esses dias, mas antes de eu ler a mensagem do sinal, eu só ler outro parágrafo aqui.
pela boca de 2, 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. O parágrafo 6 da mensagem dos ungidos dos últimos dias. O profeta diz assim, isso aqui todo mundo conhece, né? O Espírito Santo é o profeta desta hora. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Ele está vindicando sua palavra, provando o Espírito Santo foi o profeta na hora de Moisés, o Espírito Santo foi o profeta na hora de Micaías, e assim por diante. Interessante isso. O Espírito Santo é o profeta da era. Porque, irmãos, o William Branham foi só um corpo. O mensageiro, Elias, é Cristo. O Espírito de Cristo, o Espírito de Elias é Jesus Cristo. Aquele foi o corpo usado para o Filho como se manifestar. O Espírito Santo tomou aquele corpo. E onde é que eu vi esta ordem? Deixa eu fazer aqui um paralelo aqui com essa ordem. Onde é que eu vi essa ordem aqui das Escrituras na mensagem? Quer ver o Senhor dando a ordem aqui? Amém. O profeta estava caçando, não deu nenhum tiro. Os irmãos perguntaram por que não tinha dado nenhum tiro. Diz assim: assentado aqui naquela mata outro dia, e os rapazes estavam admirando, disseram: já faz 2 dias o Senhor não. Eu nem mesmo tinha atirado num esquilo. Disseram: o que foi que aconteceu? Veja o que é, que foi. Estão vendo? Agora o Senhor diz para ele: disse, ponha isto sobre eles. Amém. Aleluia. Consegue fazer um paralelo aí? O Senhor dizendo: ponha isso sobre eles, o sinal. Passa pela cidade e assinala. Coloca o selo aqui, estão gemendo. Vai no tabernáculo, aplica o sinal. Amém, Jesus? Você acreditar? O irmão Bruno pegou a mensagem de sinal de manhã, olhou, todo mundo, quase ninguém captou nada. E batia, e ninguém captava nada, todo mundo quieto. E o irmão Ricardo falou que uma mensagem que ele viu, o irmão Bruno falava errado, os irmãos davam risada, mas aí que não conseguia falar direito, e outros falavam: não, pelo amor de Deus, não fica dando risada, isso aqui é sério. Ele queria que o povo visse o que estava acontecendo. Irmão, a palavra, o irmão Bruno está caçando, vem com a palavra de Deus se cumpre. A palavra se cumpre a simplicidade caçando. Deus veio para ele: para o tabernáculo, coloque isso nele. Por quê? Ele tinha a mensagem de estabelecer. A mensagem de estabelecer é o sinal para o povo. A mensagem de estabelecer é o Espírito Santo para o povo. Passa pela cidade e sela. Porque com a mensagem que tu tem, a mensagem de estabelecer é o sinal para o povo. Amém, Jesus? Como Deus cumpre a sua palavra na simplicidade. E o profeta viu que ninguém captou nada, chegou de noite e pegou a mensagem: desespero. Pegou a mensagem de desespero. Se desesperem, a morte está vindo aí. Os filhos perguntam para os pais: pai, eu sou teu primogênito, você tem certeza que você expôs aquele sinal? E chama o tabernáculo na responsabilidade. Quando se ouve esta fita na pregação de Lembrana, você vê que no final aquele desespero, as pessoas desesperadas. Irmãos, o profeta tinha que mover desespero no povo. Por quê? Porque ele, tendo o selo de Deus para cumprir a escritura, tinha que encontrar o povo gemendo. E o povo não estava. Então a mensagem da noite vem: clame, gente, gema. Aí está vendo desespero. Agora sim, agora tem um povo que está gemendo, está clamando. Agora a pessoa podia assinalar que eles se encontrassem. Irmãos, como as coisas de Deus, elas fecham perfeitamente, né? A hora passou, eu tinha uma outra coisinha para falar, mas em outra ocasião, quem sabe, né? Os irmãos são felizes? Vamos colocar de pé? Eu gostaria de cantar um hino para os irmãos. Posso cantar? Eu não posso seminário aí. Aleluia. Vale sair até aqui o teclado ali, não? Está desligado, é? Ah, que bom, né? Aqui.
Aleluia. Talvez vocês conheçam. Eu cantei lá para o Ezequiel, lá no Aranguá. Pode lembrar dele. Ah, Jesus, estou tão feliz. Amém. Vocês conseguiram captar? Amém. Amém. Aleluia. Tudo aqui? Deus. Aleluia. Pai do maior. Vou começar pelo coro. A pomba pousou em meu coração. See